Prezados policiais, bombeiros, militares, enfim, todos os profissionais da segurança pública. Hoje, sexta-feira, agora são 9 horas da manhã, e passando aqui para a gente fazer um fechamento da semana. Na segunda-feira, nós iniciamos a semana com aquele ato cívico nosso em frente ao Detran, que nós continuamos a lutar pela nossa recomposição salarial. E eu acredito que a maioria dos senhores e senhoras acompanharam que logo em seguida ao nosso ato, o governador Romeu Zema foi entrevistado pelo jornal O Tempo e acredito que outros meios de comunicação também. E ele disse e condicionou a nossa recomposição salarial à aprovação do regime de recuperação fiscal na Assembleia Legislativa, o famoso RRF. Bom, eu acho que precisamos esclarecer alguns pontos e gostaria muito da sua atenção. Sei que esse vídeo pode ficar um pouquinho longo, enfim, mas é só para que nós entendamos em que campo nós estamos e que nós possamos pensar as nossas estratégias. Vocês devem se lembrar que eu disse, olha, essa recomposição salarial nossa, ela está mais para um jogo de xadrez do que simplesmente mobilização de rua, etc. Que é necessário, nós não vamos parar. Bom, o que o governador Romeu Zema tem dito aí nas redes sociais dele? Que ele precisa aprovar o regime de recuperação fiscal, porque Minas Gerais possui no STF uma liminar em que ele deixa de pagar um valor da dívida com a União e permite pagar os nossos salários em dia. Então vamos lá, a primeira faca na nossa cabeça é esta liminar que está no STF e que de fato, Minas deixa de pagar uma mensalidade, um valor mensal todo mês da dívida e tem liquidado as suas contas. Isso é fato, a gente não obscure, a gente não omite, isto é verdadeiro. Do outro lado, o que nós temos? Um projeto encaminhado à Assembleia Legislativa que trata da adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Então nós temos, numa extremidade, uma ação no STF e na outra uma ação do governo encaminhando para a Assembleia Legislativa um regime de recuperação fiscal. E em meio a tudo isso nós, réis mortais, que nós estamos naquela teoria de ou cai no fogo ou cai da frigideira. Mas enfim, o que nós devemos pensar? É claro que a princípio, num primeiro momento, a ação mais efetiva que nós podemos fazer é em relação ao regime de recuperação fiscal. Seja para trabalhar para aprovar a lei, seja para que ela não seja vetada. Porque a ação no STF não nos cabe, está na mão do ministro. Então o nosso poder de atuação lá é mínimo, zero, nulo, quase nada. Quem decide a ação a liminar é o ministro Barroso, está na mão dele. Mas aqui em Minas nós temos... E por que eu chamo a atenção? Porque num primeiro momento, a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal pode importar grandes perdas para todos nós. Principalmente para quem está na ativa. Pode ser com concessão de quinquênios, ADE, promoção, uma série de questões. Mas eu chamo a atenção para um detalhe. Nós não discutimos o texto ainda. Ele é possível de emendamento, ele é possível de alteração, ele é possível de negociar com o governo a adesão dele para conceder o nosso reajuste. E chama atenção exatamente porque pode estar aí a solução da nossa recomposição salarial. E o Zema jogou muito bem, quando ele imputou agora responsabilidade à Assembleia Legislativa na concessão do reajuste não só da segurança pública, a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Pode ser que o nosso objeto de ação não seja mais o governador Romeu Zema. Pode ser que o nosso objeto de ação passe a ser a Assembleia Legislativa. Então por que eu estou fazendo esse vídeo ainda em nada conclusivo? Eu estou trazendo para reflexão, para a gente pensar que não é fácil. Porque nós estaremos, a partir desta semana, estudando esse projeto de lei como um todo, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Estamos contratando, a ASPRA está contratando uma assessoria para dizer onde é que ele restringe direito, onde que ele cerceia direito, onde que ele garante direito, o que precisa e o que não precisa fazer. Nós não podemos errar. Seria muito fácil para mim, como presidente da ASPRA, vir aqui me dirigir a todos vocês e dizer, ó, nós temos que vetar, não pode, isso não passa. Mas e se tiver nele a solução para a nossa recomposição salarial? E se for ele a solução, nós vamos vetar ou nós vamos apoiar? Tá, ele é a solução para nós inativos, mas e se ele acabar com o direito dos militares da ativa do direito à promoção? Adquirir novos quinquênios,
quem tem o direito a quinquênio, ADE. Lembre-se, nós somos uma classe única, indivisível, nós não podemos perder direitos. Então eu estou fazendo esta reflexão porque, por óbvio, essa semana que passou, que finda agora, hoje, sexta-feira, nos deixou num momento de reflexão e de estudo. Então nós estamos contratando um especialista para nos dizer, olha, vocês podem apoiar o regime de recuperação fiscal desde que tenha esta e esta alteração. Então, ele pode dar-nos um parecer também. Olha, fujam do regime de recuperação fiscal, porque sem ele vocês ficarão sem qualquer possibilidade de reajuste em 9 anos. E nós sabemos muito bem também que existe uma diferença entre reajuste salarial e recomposição das perdas inflacionárias. Por exemplo, me recordo como se hoje fosse quando o Rio de Janeiro fez adesão ao regime de recuperação fiscal. Assustou todo mundo, assusta a nós, assusta, claro, indiscutivelmente. Mas nós vimos agora, acompanhando, que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro concedeu uma recomposição, porque exatamente aquele estado fez adesão ao regime de recuperação fiscal. E nós temos que entender nesse projeto também em que medida ele atinge outros poderes. Ele vai atingir o Poder Judiciário? Ele vai atingir a Assembleia Legislativa? Em que pese não ser poder, ele atinge também o Ministério Público? Ou ele atinge só o Executivo? Então, entender o alcance do regime de recuperação fiscal é fundamental para que nós saibamos, toda a categoria, se nós iremos apoiar a adesão de Minas a ele ou se nós iremos rechaçá-lo. Então, hoje, neste momento, em plena sexta-feira, dia 8 de outubro, eu não digo para os senhores, olha, nós vamos rechaçar. Nós vamos, sabe por quê? Nós estamos num processo de luta pela recomposição salarial, e saber lutar com as armas certas, ser a peça do xadrez na hora certa, será fundamental para nós. Então o que nós temos hoje de concreto, a faca na cabeça do STF com essa bendita liminar, se cair, mas aí não vai ser só a segurança pública, é provável que ela coloque o Estado todo à bancarrota. Não sei se vai atingir o Judiciário, se vai atingir o Poder Legislativo, o Ministério Público, que eles têm o bendito do 10º, que atinge a todos nós, mas eles invariavelmente não são atingidos por nada. Ou se o regime de recuperação fiscal vem, cerceia, corta direitos, enfim. O compromisso que eu assumo com toda a categoria é da transparência, da honestidade. E a honestidade e a transparência nos importa entender o texto, fazer uma compreensão do texto, e aí sim, nos posicionarmos. Olha, governador, esse texto do jeito que está nós rechaçamos, mas se Vossa Excelência mudar esse artigo, mudar esse inciso, que nos permitirá obtermos a concessão da recomposição das perdas inflacionárias, é claro que todos nós, inclusive os parlamentares, por certo, apoiarão o texto. Mas do jeito que está, não é possível, neste momento, dizer se ele é bom ou se é ruim. Mas uma coisa eu tenho certeza, é como se fosse uma bigorna segurada por uma fina linha que está a qualquer ponto estourar e cair nas nossas cabeças, seja de um lado, seja de outro. Então vamos entender todo o processo e não tenham dúvida, tá? De posse do nosso parecer, nós vamos comunicar a todos qual a melhor estratégia. De repente pode ser sim pressionar o governo para mudar o texto e a Assembleia aprovar. Pode ser sim que ao invés da gente atacar o governador, do bom sentido, atacar, que eu digo assim, de reivindicar em face do governador, talvez nós tenhamos que brecar na Assembleia Legislativa o avanço desse regime de recuperação fiscal. Então hoje é uma incógnita, só para ver que não é tão simples assim. E para finalizar, as nossas ações pela recomposição salarial, independentemente dessa questão que está no STF, independentemente do RRF, que é o regime de recuperação fiscal, novas ações serão desenvolvidas e os senhores e senhoras todos saberão. Muito obrigado e tenhamos todos, na medida do possível, um excelente final de semana.